E nosso estudo de hoje está na lição 12 do Livro da Esperança, que tem como título Nós e o Mundo. Começa com o Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 38, Dai e ser-vos-á dado. E tem como complemento um trecho do texto 26 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vós, porém, que vos retirais do mundo para lhe evitar as seduções e viver no isolamento, que utilidade tendes na terra? Onde a vossa coragem nas provações, uma vez que fugis à luta e desertais o combate? Muitos religiosos afirmam que o mundo é poço de tentações e culpas procurando o deserto para cobertar a pureza. Entretanto, mesmo aí no silencioso retiro em que se entregam a perigoso ócio da alma, por mais humilde se façam, comem os frutos e vestem a estamenha que o mundo lhes oferece. Muitos escritores alegam que o mundo é vasto arsenal de compreensão e discórdia, viciação e delinquência, como quem se vê diante de um serpentário. Contudo, é no mundo que recolhe o precioso material em que gravam as próprias ideias e encontram os leitores que lhes compram os livros. Muitos pregadores clamam que o mundo é vale de malícia e perversidade, que se as criaturas humanas vivessem mergulhadas em piscina de lodo, né? Todavia, é no mundo que adquire os conhecimentos com que ornam o próprio verbo e acham os ouvintes que lhes registram respeitosamente a palavra. Muitas pessoas dizem que o mundo é antro de perdição em que as trevas do mal senhoreiam a vida. No entanto, é no mundo que receberam um regaço materno para tomarem o arado da experiência, e é no mundo que se nutrem confortavelmente a fim de demandarem mais altos planos evolutivos. O mundo, porém, obra-prima da criação, indiferente às acusações gratuitas que lhe são desfechadas, prossegue florindo, renovando, guiando o progresso e sustentando as esperanças da humanidade. Fugir de trabalhar e sofrer no mundo, a título de resguardar a virtude, é abraçar o egoísmo mascarado de santidade. O aluno diplomado em curso superior não pode criticar a bizonhice das mentes infantis reunidas nas linhas primárias da escola. Os bons são realmente bons se amparam os menos bons. Os sábios fazem juízo à sabedoria, verdadeira sabedoria, se buscam dissipar a névoa da ignorância. O espírita, na essência, é o cristão chamado a entender e auxiliar. Doemos, pois, ao mundo, ainda que seja o mínimo do máximo que recebemos dele, compreendendo e servindo aos outros, sem atribuir ao mundo, os erros e desajustes que estão em nós. Realmente, né, gente, é uma coisa assim impressionante como é que alguns confrades, alguns amigos da nossa religião e até de outras religiões ainda criticam o mundo de uma maneira geral e atribuem ao mundo o que na verdade é o reflexo que está dentro da gente mesmo. Porque hoje eu consigo naturalmente olhar para esse mundo e fazer uma comparação assim das qualidades já adquiridas e ao mesmo tempo dos vícios que ainda desonram a nossa sociedade, e enxergar tranquilamente por que eu faço parte desse mundo, porque que eu ainda não sou merecedor de estar no local ainda em que seja um local mais bem-aventurado ainda. Eu olho para cada olhar, né, para cada ser humano hoje e me reconheço um pouquinho naquele ser humano ainda dentro do que existe de vício, ainda de iniquidade, mas também do que existe de virtude também. E hoje a gente consegue, naturalmente, reconhecer que esse é o local ideal para a gente aprender. A questão é que todo o mundo que a gente vive, ele é um mundo que você coloca junto um monte de espírito ainda mergulhado, trazendo ainda uma parcela significativa, né, de egoísmo, de vaidade e orgulho. E esse choque que existe entre essas pessoas é que vai proporcionar, em primeiro lugar, meios da gente descobrir o quanto é ruim, né, essa coisa do egoísmo, né, com relação aos outros. A gente vai identificando nas pessoas uma coisa que incomoda a gente e a gente começa a querer fazer de tudo para não entrar no mesmo erro que aquela pessoa. Primeiro, como incomoda, como é errado. E segundo, para que a gente possa também doar uma parte de cada um de nós, porque a gente vai aprendendo, né? Parece que, paradoxalmente, o mercado de trabalho hoje, ele estimula a pessoa a ganhar o conhecimento, buscar o conhecimento e guardar para si mesmo para poder ter uma maneira melhor de competitividade, para poder ter
um trunfo ali para poder estar à frente quando o processo seletivo esperar, quando na verdade é o contrário. Quanto mais você compartilha informações, mais você faz diferença na vida das pessoas e mais pessoas vão ser gratas. É claro, vai ter gente que vai roubar a sua ideia e vai dizer que a ideia é dele. Isso vai acontecer no nosso mundo por conta também do que eu já falei, do egoísmo, da vaidade, do orgulho. Mas esse mundo é o melhor cenário que a gente pode imaginar para a gente desenvolver qualquer virtude que a gente imagine. Tem que desenvolver a paciência. Você vai ser colocado em primeiro lugar num ambiente que as pessoas vão tirar sua paciência. Num primeiro momento você vai reclamar bastante de tudo aquilo que está sendo objeto da sua paciência. Daqui a pouco você vai descobrir que você foi colocado ali para poder desenvolver essa calma e daqui a pouco, além de ter paciência, você vai começar a ensinar as pessoas que elas também têm que ter paciência. Então é tudo parte de um processo educativo, é um processo, né, de progresso, é um processo que está todo já programado para experimentar cada um de nós, e a gente se pega muitas das vezes reclamando, como ele usa aqui no exemplo de hoje no texto, alguns personagens, né, religiosos, escritores, pregadores. Pessoas que na hora que vão falar, o mundo... Uma vez eu ouvi até de um companheiro falando, eu não sou mais do mundo. Dentro de uma figura de linguagem muito específica de algumas religiões, né? Mais notadamente até pentecostais, né? Falando, eu não sou do mundo. Falei, mas como assim você não é do mundo? Ele estava querendo dizer que o comportamento dele já não é mais o comportamento, ele não tem mais afinidade com os comportamentos que são normais desse mundo. E estava fazendo referência, é claro, a comportamentos que, com o tempo, a gente vai descobrindo junto com Paulo de Tarso que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Realmente, não é mais agora, né, não estamos mais em época de ficar entorpecendo o corpo, acabando com a nossa saúde, usando substâncias que, né, que só vão trazer sofrimento para o espírito. Ele estava se referindo a isso. Mas eu falei, peraí, como assim? Olha, você, em primeiro lugar, quando você vem para o mundo, né, ainda no teu processo evolutivo espiritual, no primeiro momento você vai usar essas substâncias, você vai ver o quanto elas causam mal, né, e aquilo vai ser a custo do teu próprio suor, do teu próprio sangue mesmo, não tem jeito. Vai daqui a pouco levar um tempo se tratando, depois que você se trata, não usar mais, e aí sim, agora você vai começar a ensinar as pessoas, aqueles que estão começando, chegando aqui agora, né, do processo evolutivo, vai começar a ensinar para eles, olha o quanto faz mal, e sabendo que mesmo você ensinando o quanto faz mal, faz parte do processo de aprendizado de muitos, que eles também passem por aquela experiência. A gente sabe através dos espíritos que nós não somos obrigados, não tem necessidade de passar por toda a experiência negativa para aprender que aquilo é negativo. Às vezes você simplesmente ama muito uma pessoa e aquela pessoa passa pela experiência. Você vê o sofrimento dela e aquilo já solidifica aqui no espírito, mesmo sem eu ter que passar por aquela experiência. Mas, muitas das vezes, eu preciso passar. Então, às vezes, a gente ama o nosso filho, a gente ama nossos parentes. Fala, eu preferia que você não tivesse que passar por isso, mas se fizer parte do seu processo evolutivo que você tenha que passar ainda, então que você passe, eu vou tentar estar do teu lado para te ajudar, né? E a gente vai estar junto aqui também. Mas tem coisa que a gente vai ter que respeitar, porque eles vão ter as provas dele, vão ter os momentos dele, igual cada um de nós teve um momento nosso também. O que a gente não pode é a gente ficar o tempo todo falando do mundo, até porque se a gente for ver o mundo em si, a natureza é maravilhosa, a natureza está se renovando o tempo todo, oferece um cenário espetacular para todos nós, que é um cenário que a gente sabe até que não é em todos os lugares do universo que isso acontece, que tem noite, dia, calor, frio, tem períodos que a gente conseguiu estabelecer, né, até estações, verão, inverno, outono, primavera. Por quê? Porque nós precisamos o tempo todo de ter referências de períodos para a gente estar fazendo a programação das nossas terapias. Eu preciso aprender a vencer determinada coisa. Então é dia após dia, é hora após hora, é minuto após minuto, segundo após segundo. A gente vai fazendo essa programação. Mas que esse mundo é um cenário maravilhoso, a gente vai perceber um dia isso e vai agradecer a Deus, e ao invés de reclamar, a gente vai estar participando dele ativamente, amando também o próximo como a si mesmo. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.